direito previdenciário, planos de benefícios, espécies, auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente. Olá, amados alunos e amadas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Direito Previdenciário. Vamos agora falar de uma espécie bem legal, ou melhor, de duas, que compõem a parte dos benefícios por incapacidade. São dois benefícios concedidos em razão de uma incapacidade laborativa que a pessoa tem. É o benefício auxílio incapacidade temporária ou a sua aposentadoria por incapacidade permanente. Vamos lá? Bom, muito bem. Vamos estudar as duas juntas porque elas são muito parecidas, tá? Elas só têm alguns pontos que são diferentes. E aí a gente começa com uma característica delas. Tanto o auxílio incapacidade temporária quanto a aposentadoria por incapacidade permanente, elas tanto podem ser previdenciárias quanto acidentárias. O que é isso? Quando ela tiver a marca de acidentário, quer dizer que elas decorrem de um acidente de trabalho. É só isso. E quando for previdenciário, quer dizer que não decorre de acidente de trabalho. Pode decorrer de uma doença comum, né, ou até de um acidente de qualquer natureza ou causa. O evento gerador delas se distinguem também. No caso do benefício temporário, a incapacidade laborativa é temporária, comprovada pela perícia médica federal, é claro. E no caso da incapacidade permanente, a incapacidade laborativa ela é chamada de permanente, ou melhor, total e definitiva. Como assim total e definitiva? Total porque ela abrange todas as possibilidades de trabalho de uma pessoa. Ela não pode trabalhar em nenhuma outra profissão. Tanto é que muitas vezes se fala que essa incapacidade, a pessoa está insuscetível de reabilitação profissional. Ou seja, a Previdência disse que não tem como ensinar uma nova profissão para ela, porque ela não tem como trabalhar. E essa incapacidade ela é definitiva, ou seja, não há perspectivas para que a pessoa retorne, né? Ela no momento em que a perícia médica federal avalia, ela conclui que aquela incapacidade é definitiva, ou seja, ela não tem prazo, ela é algo assim além do indeterminado, porque indeterminado quer dizer que não se pode determinar, mas o definitivo quer dizer que vai demorar muito tempo, ou talvez nunca mais aquilo se reverta. Então essa é a base, a diferença entre uma incapacidade temporária, a outra é total e permanente, ou total e definitiva. Muito bem. Algumas características em comum. Ambas têm a carência ou exigem a carência de 12 contribuições mensais, tá? Antes da incapacidade laborativa. Lembrando que, no caso de doenças e afecções, tá? Que são chamadas doenças graves, aquelas que dependendo do grau de mutilação ou deformidade que essas doenças tragam, elas podem isentar a pessoa de carência, ou seja, não precisa das 12. Também, quando envolver um acidente, qualquer acidente, incluindo acidente de trabalho, isenta de carência. Guarde isso, sempre que envolver acidente, isenta de uma necessidade mínima de contribuições mensais, beleza? E também a gente tem que lembrar que o segurado especial, ele também é isento de carência, desde que o período relativo à carência, que são os 12 meses, as 12 contribuições mensais, o segurado especial comprove como efetivo exercício de labor rurícola ou de labor pesqueiro, beleza? Muito bem. Esse benefício também tem um segundo requisito, que é a qualidade de segurado. Ou seja, no momento em que acontece o evento gerador, a pessoa tem que estar na qualidade de segurado. Ou tem que estar contribuindo, né? Ou tem que estar naquele período de manutenção. Se é um segurado obrigatório 12 meses, né? Ou se é um facultativo 6 meses, conforme a gente já viu nas aulas anteriores. Mas o evento gerador tem que acontecer antes da perda da qualidade de segurado. A renda mensal inicial, ela é diferente. No caso do auxílio incapacidade temporária, é 91% do salário de benefício, limitado ao teto, que é a média dos 12 últimos salários de contribuição. E lembrando também que o auxílio incapacidade pode ter múltiplas atividades. Como assim, professor? Assim, às vezes a pessoa tem vários empregos. De manhã ela é balconista numa farmácia, à tarde ela é vigilante num banco e à noite ele vende cachorro-quente. Então ele tem filiação de empregado e contribuinte individual e exerce 3 atividades ali. Nesse caso, caso essa pessoa fique incapacitada por trabalho e ela for lá receber um benefício de auxílio incapacidade temporário,
pode ser que a perícia fale assim, olha, você está incapacitado para os teus 2 empregos, de vigilante e de balconista de farmácia, mas vender cachorro-quente você pode. Então, nesse caso, o auxílio-doença ele pode ser inferior ao salário mínimo, porque a pessoa poderá estar trabalhando. Lógico, isso nunca vai acontecer numa aposentadoria por incapacidade permanente, porque a aposentadoria por incapacidade permanente, a pessoa está insuscetível de reabilitação. A incapacidade ela é total, é para todas as atividades, para todas as atividades. E ela é total e definitiva, então não vai ser fácil. Mas veja, no caso da aposentadoria por incapacidade permanente, o valor da renda mensal ela é inferior do auxílio incapacidade temporário, porque a renda mensal inicial é 60% do salário de benefício, com aquele acréscimo de 2% para as mulheres quando exceder 15 anos de tempo de contribuição e para os homens quando exceder 20 anos do tempo de contribuição. O que se torna muito complicado, porque normalmente as pessoas que se aposentam por incapacidade permanente, elas se aposentam jovens, com 30, 40 ou até 50 anos de idade. E o tempo de contribuição dessas pessoas costuma ser curto, né? Então ele acaba havendo uma redução aí, se comparado com auxílio incapacidade temporária. Lembrando que quando esse benefício aí, somente a aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Quando ele for decorrente de acidente de trabalho, será 100%. No caso do auxílio incapacidade temporária, não há essa diferença, tá? O auxílio incapacidade temporária é 91%, não podendo ser superior à média dos 12 últimos salários de contribuição. Mas da aposentadoria por incapacidade, pode ser 100% quando decorrer de acidente de trabalho, tá? Muito bem. E lembrando que essa aposentadoria por incapacidade permanente, ela também pode ter um acréscimo de 25%, que pode passar o teto, sempre que o aposentado por incapacidade permanente necessitar do acompanhamento permanente de outra pessoa. Ou seja, ele possui uma grande invalidez, uma incapacidade para os atos da vida diária. A pessoa às vezes não consegue nem ir no banheiro sozinha, ela precisa sempre de um assistente, de um enfermeiro, uma enfermeira, um cuidador de idosos, alguém que esteja ali sempre auxiliando, porque senão a pessoa não consegue. Mas repito, é somente no caso da aposentadoria por incapacidade permanente. Quem estuda para o Poder Judiciário ou está previsto aí no teu edital que cai a jurisprudência dos tribunais superiores, nesse caso, guarde que essa majoração de 25% da grande invalidez, ela é aplicável, segundo a decisão dos tribunais, para todas as aposentadorias, não é só aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Ela é aplicável para as demais aposentadorias, desde que a pessoa comprove que tenha uma grande invalidez e que precise do acompanhamento permanente de outra pessoa. Muito bem. Prazo para requerer esses benefícios por incapacidade. O prazo é 30 dias, tá? No caso do empregado, é 30 dias a contar do afastamento do trabalho. E nos demais segurados, o doméstico, avulso, segurado especial, contribuinte individual, facultativo, é 30 dias do início da incapacidade, tá? Se perder o prazo de 30 dias, o INSS só vai pagar a partir da data do requerimento, tá? Por que é assim? Porque no caso do empregado, atenção, somente o empregado, ele recebe durante os primeiros 15 dias de afastamento do trabalho, ele recebe o salário normal pago pela empresa. Então, ele não recebe benefício por incapacidade. Ele só vai receber o benefício por incapacidade a partir do 16º dia do afastamento do trabalho, tá? Por isso que ele tem que pedir em 30 dias do afastamento do trabalho, para receber a partir do 16º, porque os primeiros 15 dias a empresa paga o salário normal. Os demais segurados, como o empregado doméstico, o avulso, o contribuinte individual, facultativo, segurado especial, eles precisam pedir o benefício, requerer, no prazo de 30 dias do início da incapacidade. E nesse caso, o INSS vai pagar o auxílio incapacidade temporária desde o início da incapacidade. Tá bom? É isso aí. Muito bem. Pode acontecer, tá, do empregado se afastar da empresa, receber durante os primeiros 15 dias o salário normal, né? E daí ele entra lá em auxílio incapacidade temporária e fica lá recebendo esse benefício, sei lá, por um ano, vou dar um chutar aqui, podia ser um mês, pode ser um ano, o prazo que for. E aí depois disso, a perícia médica cessa o benefício e fala para ele retornar ao trabalho. Ele retorna ao trabalho, tá? Trabalha por até 60 dias
e se afasta pelo mesmo motivo. Pelo mesmo motivo. Nesse caso, o decreto diz o seguinte, que a empresa ela fica desobrigada para pagar novamente o salário normal pelos próximos 15 dias. Ela está desobrigada. Por quê? Porque a Previdência não deveria ter dito para ele retornar ao trabalho, porque ele retornou e trabalhou por até 60 dias, né? E se afastou de novo pelo mesmo motivo, veja. Então, nesse caso, a empresa fica desobrigada a pagar o salário normal pelos próximos 15 dias. E aí, no novo afastamento, a Previdência deve pagar o benefício a contar do novo afastamento do trabalho. Beleza? Muito bem. Lembrando que o auxílio incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, ele pode ser requerido de ofício pelo INSS ou pode ser requerido pela empresa, né? E a empresa ela vai ter acesso às decisões. Por quê? Porque para ela é importante, né, saber se o segurado está recebendo o benefício, até quando ele vai receber o benefício. Isso tudo vai auxiliar a empresa, até para a empresa saber se o benefício foi concedido como acidentário, ou seja, decorrente de acidente de trabalho ou não. É assim que funciona. Muito bem. A cessação do benefício. Agora vamos falar da cessação do auxílio incapacidade temporária, tá? A primeira cessação que a gente tem que ver é a cessação automática. O que é a cessação automática? Caso a pessoa esteja recebendo auxílio incapacidade temporária e decide por conta própria voltar a trabalhar. Se ela voltar a trabalhar, e não importa qual atividade, ela voltou a exercer atividade remunerada, o auxílio acidente é cortado na data de retorno à atividade, sem perícia médica, sem nada. Já que a pessoa está apta para trabalhar, então vai trabalhar. Segunda possibilidade, o prazo estimado, tá? Que é o mais comum. O que é o prazo estimado? Quando a pessoa ela faz a perícia médica federal, a perícia médica fala assim para ela, fala, olha, o senhor vai ficar em benefício aí por 30 dias, ou 60, ou 90, ou 180, a perícia médica estima um prazo. Quando o fim daquele prazo, 15 dias antes de terminar, a pessoa já pode pedir a prorrogação do benefício. E aí ela vai fazer a perícia médica de novo, que vai decidir pela prorrogação ou não. Caso decida pela prorrogação, ela pode pedir de novo a prorrogação. E assim a pessoa vai prorrogando o benefício enquanto permanecer incapacitada. Lógico, ela sempre tem que levar provas da sua incapacidade na perícia médica federal, que é, por exemplo, o prontuário médico ou o atestado médico. Muito bem. Quando a perícia médica não consegue dar uma data estimada para o prazo, a lei determina que esse prazo seja de 120 dias. Então, se a perícia não tiver condições de dizer em quanto tempo a pessoa ficará em benefício, a lei determina que seja 120 dias. Tá bom? Retorno pela autorização do médico assistente. O que foi isso que o professor explicou? O professor vai te explicar. O que acontece? Às vezes a pessoa vai lá e faz a perícia médica federal e a perícia lá dá o prazo de 120 dias para ela receber o benefício. Muito bem. Só que depois de uns 90 dias, a pessoa já está se sentindo bem. Ela vai falar com o médico assistente, que é o médico que trata da saúde dela. E esse médico assistente pode dizer assim para a pessoa, fala assim, olha, eu sei que você tem mais 30 dias de benefício, mas pela minha avaliação médica, você já pode retornar ao trabalho. Nesse caso, a pessoa pode retornar ao trabalho. Ela não precisa esperar a perícia médica federal, porque o benefício será cessado na data de retorno do trabalho. Tá? Isso também pode acontecer nas hipóteses em que o benefício demora para ser analisado. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela nunca pediu um auxílio incapacidade temporária, e daí ela resolve fazer o pedido. Só que a perícia médica vai sair para daqui 3 meses. Olha que demora. Será que ela tem que esperar a perícia médica para saber se ela retorna ou não ao trabalho? Não. Ela pode retornar ao trabalho assim que o médico assistente, que é o médico que trata da saúde dela, disser para ela que ela pode retornar ao trabalho. Ela não precisa esperar a perícia médica federal para isso. Muito bem. Quando a pessoa estiver recebendo o auxílio incapacidade temporária, o INSS pode convocá-la a qualquer momento e ela é obrigada a comparecer, incluindo se a pessoa for idosa. E se o INSS quiser obrigar a pessoa a participar de um programa de reabilitação profissional para ela aprender uma profissão, né, caso não haja esperança dela retornar à atividade habitual, nesse caso a pessoa é obrigada a fazer, tá? Inclusive realizar tratamentos, né? O que não é muito comum, mas pode ser que a Polícia Médica Federal diga, ó, faça tal tratamento e a pessoa é obrigada a fazer. Ela só não é obrigada a se submeter a qualquer tipo de cirurgia
ou transfusão de sangue, porque daí já envolve, né, mexer no corpo do indivíduo. Isso não, né? Isso o INSS não pode obrigar. Mas obrigar que a pessoa faça determinado tratamento ou que participe da reabilitação profissional, o INSS pode fazer sim, tá? Lembrando o seguinte, que se por acaso a pessoa não tenha condições de retornar à mesma atividade e nem ser reabilitada para uma outra profissão, né? A perícia médica olha e fala assim, ó, você não pode voltar à tua profissão antiga e você também não pode aprender uma outra profissão por motivos diversos, né? Ou talvez porque a tua própria saúde não permita, não sei. Mas nesse caso a pessoa será aposentada por incapacidade permanente e aí termina o auxílio incapacidade temporário e é concedido já no mesmo instante a aposentadoria por incapacidade permanente. Caso a pessoa recorra de uma decisão desse benefício por incapacidade, tá? Essa decisão ela vai ser apreciada pela Junta de Recursos e por um perito médico federal diverso, porque às vezes a pessoa acredita que o benefício dela foi negado ou que o INSS liberou ela para retornar ao trabalho e ela acha que foi o perito médico que é ruim. E pode ser que seja, né? Não vamos entrar no mérito. Mas o que é garantido a ela por lei é que caso ela entre com recurso administrativo, a Junta de Recursos que vai analisar o pedido dela vai encaminhar para um perito médico federal diverso, diferente daquele que fez a perícia anterior, tá? Isso é garantido pela lei. Também, caso o segurado seja preso, tá? Em regime fechado, o auxílio o auxílio incapacidade temporário, ele é suspenso por até 60 dias. Se ele não for solto nesse prazo de até 60 dias, tá? Aí o benefício é cessado. Isso mesmo. Por quê? Porque não se tem mais fundamento legal para pagar auxílio incapacidade temporária para segurado que está preso. Tá bom? Então, nessa situação, ele perde sim o benefício. No início é suspenso, né, caso ele seja solto em até 60 dias, mas se não for solto em até 60 dias, aí é de fato cessado. Lógico que se for o caso de prisão ilegal, o INSS vai cancelar essa suspensão, esse cancelamento, né, essa cessação, e vai pagar para o segurado tudo o que lhe é devido. Tá bom? Muito bem. Agora, a cessação da aposentadoria por incapacidade permanente. A aposentadoria, a pessoa já recebe, e como ela recebe, né, porque a avaliação médica entendeu que a incapacidade era total e definitiva, dificilmente esse tipo de benefício se reverta e seja cessado, tá? Mas pode acontecer, né? Pode acontecer sim de ser cessado. Então, nesses casos, a Previdência tem que seguir rigorosamente aquilo que está na lei, tá? Que é São vários requisitinhos aqui que o professor vai explicar, que é como se fosse um desprendimento da aposentadoria de uma forma gradual. A pessoa não perde de uma hora para outra, como é o caso do auxílio incapacidade temporária, que simplesmente a pessoa perde e fica sem receber mesmo, né? E a pessoa que volta a trabalhar ou procurar um emprego ou algo assim. No caso da aposentadoria por incapacidade permanente, é mais branda essa cessação, tá? Muito bem. Mas vamos começar pela primeira, que é a cessação automática, que tal qual o auxílio incapacidade temporária, ela acontece de forma automática, de forma bem abrupta, se a pessoa retornar voluntariamente ao trabalho. Ela foi lá e começou a trabalhar e às vezes até quis dar uma despertona para receber a aposentadoria por incapacidade. Não, não, não. O INSS vai descobrir e vai cortar o benefício na data do retorno ao trabalho, tá? A segunda hipótese é no caso das convocações para a perícia médica. A perícia médica federal pode convocar as pessoas a qualquer momento, tá? Mas, como é uma aposentadoria por incapacidade permanente, não pode convocar todo mundo igual é no caso do auxílio incapacidade temporária, que naquele caso convoca até idoso. Aqui não. Aqui tem 3 grupos de pessoas que não são convocadas para fazer a perícia médica no caso de uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é o caso dos idosos, tá? Nenhum idoso, seja a pessoa com 60 anos de idade ou mais, ou a pessoa que tenha pelo menos 55 anos de idade e esteja recebendo o benefício por incapacidade há pelo menos 15 anos. Quer dizer, se a pessoa está recebendo o benefício por incapacidade, seja auxílio incapacidade, que depois virou aposentadoria por incapacidade, ou seja aposentadoria por incapacidade, cara, 15 anos recebendo, e a pessoa já tem 55 anos de idade, o INSS não pode convocar ela para fazer perícia médica numa situação de aposentadoria por incapacidade permanente, tá? E também está proibido de convocar as pessoas que tenham AIDS, né?
que tenham a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é uma doença aí que já está aí há quase 50 anos, né? 80, 90. Já faz uns 50 anos que ela já está aí já e até hoje não descobriram a cura. E é uma doença bem delicada. Então, se o segurado possui essa doença, ele não está submetido à reavaliação no caso da aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Ela não pode ser convocada pelo INSS. Muito bem. Agora, caso o INSS convoque e faça a perícia médica federal, ele pode entender que a pessoa possa retornar ao trabalho. Pois é, ele pode chegar e dizer, olha, tua incapacidade aí não é mais total e definitiva. Você já pode retornar ao trabalho. Pode retornar à mesma atividade ou pode ser reabilitada para outra atividade, mas pode retornar. Nessas hipóteses, é o seguinte, guarde do seguinte modo. Caso seja uma situação em que o segurado é empregado e ele está aposentado há menos de 5 anos, pode ser que ele retorne à atividade e de imediato, assim, tipo, corta a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria por incapacidade permanente e ele retorne à atividade de imediato. Isso pode vir a acontecer, como pode também não acontecer, tá? Como assim? Olha só, presta atenção aqui no que o professor vai passar, tá? Vou passar bem detalhadamente para que isso fique bem claro. Olha só, se houver uma recuperação total após 5 anos de recebimento de benefício por incapacidade, ou seja, a pessoa está 5 anos aposentada por incapacidade permanente, ou talvez ela está ali há uns 3 anos recebendo auxílio incapacidade temporária, mais 2 anos de aposentadoria por incapacidade permanente, o total é que ela está afastada por benefício por incapacidade. Se esse total for maior que 5 anos e a pessoa teve recuperação total, nesse caso aplica-se a regra do 666. O que é isso, professor? Quer dizer que a aposentadoria por incapacidade permanente, ela não será cortada de imediato. A pessoa vai receber por 6 meses o valor integral. Mesmo a perícia dizendo para ela retornar ao trabalho. Ela retorna ao trabalho e por 6 meses recebe o valor integral. Depois tem redução de 50% por mais 6 meses. E depois redução de 75% por mais 6 meses. Ou seja, a pessoa fica ainda 1 ano e meio recebendo o benefício. Essas parcelas são chamadas de parcelas de recuperação. Professor, isso é só para o empregado? Não, isso é para todos os segurados. Todos. Desde que a pessoa tenha ficado pelo menos 5 anos recebendo o benefício por incapacidade e aí foi cessada a aposentadoria por incapacidade permanente. Tá? Também, caso não seja os 5 anos, né, mas seja após um processo de reabilitação para outra atividade. Veja, então além dos 5 anos, né, pode ser um período inferior a 5 anos, mas esse aposentado foi reabilitado para uma outra atividade. Quer dizer, ele não vai mais voltar à atividade anterior, ele foi reabilitado para outra. Então, nesse caso, também se aplica a regra do 666. E a terceira hipótese é quando não há recuperação total, mas há uma recuperação parcial. Como assim, professor? Esse é um termo médico. Às vezes, com menos de 5 anos ali que a pessoa recebeu o benefício por incapacidade, houve uma recuperação, né? A pessoa pode retornar ao trabalho, mas a recuperação não é total, a recuperação é parcial. Nesse caso, também se aplica o 666, tá bom? E aí, professor, e se não é nenhuma dessas 3 hipóteses, tá? Se não é nenhuma dessas 3 hipóteses, é assim, para cada ano que a pessoa tivesse recebido o benefício por incapacidade, ela recebe 1 mês de valor integral da aposentadoria. Como assim? Olha, imagine que a pessoa ficou 3 anos recebendo benefício por incapacidade. Sei lá, 2 anos recebendo auxílio incapacidade e 1 recebendo aposentadoria por incapacidade permanente. E aí a perícia médica resolveu cortar. Ela só ficou 3 anos, tá? Ou seja, não é maior que 5 anos, ela não foi reabilitada para outra atividade e também não houve recuperação parcial, foi recuperação total. Como ela ficou 3 anos, ela vai receber 3 meses de benefício do valor integral. São as parcelas de recuperação. Veja que tudo isso que o professor está falando se aplica à aposentadoria por incapacidade permanente. Beleza? Vamos aqui para outro exemplo para isso ficar bem claro para você. Imagine que essa pessoa recebeu a aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Vou colocar aqui a aposentadoria por incapacidade permanente. Ela recebeu aqui de 2014 até 2020. Olha, veja, só de plano a gente já sabe que o período aqui é maior que 5 anos.
nesse caso, vai se aplicar a regra do 666. Como assim? Ela vai ficar aqui por 6 meses recebendo o valor integral, tá? Depois vai ter redução de 50% por 6 meses. E depois de 6 meses, redução de 75% pelos 6 meses seguintes. Né? Então, aqui reduziu 50%. E aqui a redução total é de 75%. É como se a pessoa estivesse se desprendendo. Isso aqui também se aplica na hipótese de reabilitação, tá? E também se aplica na hipótese sempre de recuperação parcial. Ou seja, a recuperação da pessoa não foi total, foi parcial. Beleza? Então guarda isso aqui, que é assim, esse é um exemplo comum que às vezes as bancas gostam de perguntar. Você tem que saber que não se aplica de imediato. Mas e se a pessoa recebeu o benefício só, sei lá, de 2017 até 2020? E aí? Bom, isso aqui se aplicaria, tá? O 666, então vou colocar aqui o 666 aqui, só se aplica se o benefício for cessado após a reabilitação ou após a recuperação parcial. Mas se não for nenhuma dessas possibilidades, aí a pessoa vai receber somente 3 meses, tá? Por quê? Porque não houve recuperação parcial, não houve reabilitação, a pessoa não ficou mais de 5 anos, então, nesse caso, ela vai receber por 3 meses. E se for empregada, tá? Nem os 3 meses recebe. Professor, está dizendo que o empregado, então, ele só vai receber nas hipóteses do 666? Exatamente, o empregado sempre só vai receber na hipótese do 666. Os outros segurados não, os outros segurados podem receber tanto na hipótese do 666 como uma mensalidade integral para cada ano que a pessoa ficou recebendo benefício por incapacidade. Muito bem colocado, e a tua seria uma boa questão, né? O empregado só recebe as hipóteses do 666. É, isso mesmo. Alguns detalhes sobre esse benefício por incapacidade. Vamos lá. Não é devido o benefício por incapacidade ao segurado que se filiar. Lembra que filiação é o vínculo jurídico, ou seja, quando a pessoa começa a trabalhar, ou facultativo quando paga em dia? Então, quando ela se filiar ao regime geral, já portador da doença ou da lesão invocada como causa para a concessão do benefício. Ou seja, se a pessoa já tiver a doença, tá? Ou ela causou uma lesão para receber o benefício e ela se filia depois disso, né? Ela não tem direito ao benefício. Lembra que a filiação é o vínculo jurídico, né? É o momento que a pessoa começa a trabalhar ou o momento que o facultativo paga primeiro em dia. Então, é como se alguém, sei lá, batesse o carro e depois pagasse o seguro. Não é devido o benefício. Mas calma que tem uma exceção aqui. Ah, só um detalhe. A pessoa também que causa lesão para receber o benefício, ela não tem direito, tá? Mesmo depois de filiado. Isso não. Muito bem. Salvo quando a incapacidade sobrevier ao quê? A filiação. Ou seja, a pessoa estava doente, mas depois da filiação veio a incapacidade, por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou da lesão. Ou seja, a pessoa causou a lesão para receber o benefício? Não vai receber. Mas aquela lesão pode gerar uma incapacidade depois, decorrente no agravamento daquela lesão, né? Sei lá, a pessoa quer receber o benefício e corta a mão. Não vai receber, mesmo ficando com uma mão só. Não, porque ela causou a lesão para receber o benefício. Mas talvez aquela lesão cause uma outra, sei lá, uma infecção depois, alguma coisa assim, que é uma incapacidade posterior à filiação. Então, em razão daquela progressão ou daquele agravamento, a pessoa poderá ter direito ao benefício. Da mesma forma, a pessoa que está doente, por exemplo, a pessoa que tem HIV, né? Ela tem a doença, ela toma um remédio, está controlada, segue uma vida comum, né? Só que daí ela se filia, depois de já estar doente, trabalha e está trabalhando normal, só que pode ser que essa doença se agrave a ponto de surgir uma incapacidade laborativa. Veja que a doença é anterior à filiação, mas depois da filiação surgiu a incapacidade. Nesse caso, a pessoa terá sim direito à prestação, tá bom? Lógico, né? Desde que tenha a carência e desde que tenha surgido a incapacidade no momento da qualidade de segurado. Outro detalhe, o segurado empregado e o empregado doméstico,
né? Enquanto eles tiverem benefício por incapacidade, eles são considerados pela empresa ou pelo empregador doméstico como licenciados. Isso é um ponto importante. Por quê? Se um empregado entra em auxílio incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente, que essa regra é comum para os dois, a empresa não pode mandar ele embora. Ele fica licenciado. E o empregado doméstico também é licenciado. Significa que quando terminar o benefício por incapacidade, eles voltam para o empregador, cada um para o seu respectivo empregador, que daí vai decidir se fica com eles ou não. Daí isso é outra história. Mas eles estão licenciados, não pode haver rescisão do vínculo empregatício enquanto eles estiverem recebendo o benefício por incapacidade. Beleza? Muito bem. Outro ponto importante, durante a perícia médica federal, o segurado sempre pode levar um assistente técnico médico, né? Um médico assistente, sempre que ele quiser. É assegurado pela lei atendimento domiciliar e hospitalar quando o segurado tem dificuldade de locomoção. Aí a perícia médica federal vai até a casa da pessoa ou até o hospital. Isso é garantido pelo decreto 3.048 de 99. Também é garantido o acesso a prontuários eletrônicos do SUS. O próprio INSS pode ter acesso, desde que o segurado autorize o INSS a ter acesso a esses prontuários eletrônicos do SUS, é claro, né? E também pode requisitar documentos médicos a entidades públicas e privadas, né? Lógico que no caso da privada precisa de um convênio. Como assim? A perícia médica federal, ela pode solicitar qualquer informação a órgão público, né? Requisitar. E de um órgão privado, caso celebre um convênio com algum hospital, alguma coisa assim, pode então daí, né, requisitar, né, segundo as regras do convênio, os dados médicos dos segurados que estão lá. E também, essas informações médicas podem ser todas compartilhadas com os regimes próprios, né, se assim for necessário. Vamos resolver aqui uma questãozinha? Muito bem, vamos lá então. Auditor Fiscal 2013, com relação aos benefícios concedidos pelo regime geral, em função da ocorrência de acidente do trabalho, julgue os itens a seguir à luz das normas pertinentes. Então vamos lá. Para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez, tá? Esse era o nome, hoje chama-se aposentadoria por incapacidade permanente, muito bem. Então, para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença em decorrência do acidente do trabalho, a legislação em regência dispensa o cumprimento de carência, dado que se trata de evento não programável. Amado, isso aqui está corretíssimo, tá? Isso se aplica sempre. Sempre que for decorrente de acidente, dispensa-se carência, tá? Seja auxílio incapacidade, seja aposentadoria por incapacidade permanente. Apareceu acidente, pode ter certeza que dispensa a carência, porque é um evento não programável, né? Evidente. Então está correto. A próxima, o auxílio-doença, hoje auxílio incapacidade temporário, é encerrado apenas com a morte do segurado. Tá errado. Esse apenas aqui matou. Não tem nada a ver. Ele se encerra, em tese, quando acaba a incapacidade temporária. Daí a pessoa retorna para o trabalho, tá? Essa incapacidade é fixada, perdão, esse prazo é fixado pela Perícia Médica Federal, que se não der prazo nenhum, o prazo será de 120 dias. De forma que o segurado poderá recebê-lo conjuntamente com qualquer outro benefício. Jesus, está totalmente errado aqui. Estou grifando aqui tudo que está errado. Receber conjuntamente qualquer outro benefício, não, gente. O auxílio-doença, o auxílio incapacidade temporária, ele substitui a remuneração do trabalhador. Então, ele não se acumula com outro benefício que também substitua a remuneração do trabalhador, como qualquer aposentadoria, como outro auxílio-doença, como seguro-desemprego, não se acumula. Tá? Então, qualquer outro benefício está errado. Inclusive com a aposentadoria por invalidez, nossa, totalmente errado isso aqui. Claro que não, ele não vai acumular nunca com a aposentadoria por invalidez. Vamos lá, então essa aqui está errada. Vamos lá, próxima. Caso um segurado do INSS que exerça mais de uma atividade se torne incapaz para realizar definitivamente uma delas. Uma. Ele deverá ser aposentado por invalidez, sendo vedada a manutenção da outra atividade. Não, está errado. Isso aqui está errado. Por quê? Porque ele está dizendo que ele está incapaz para realizar definitivamente uma delas. Então, deverá? Não, não deverá.
porque ele só será aposentado por invalidez, ou melhor, só vai receber aposentadoria por incapacidade permanente se estiver impossibilitado de reabilitação profissional, ou seja, não há como ele retornar para nenhuma outra atividade. A incapacidade é total, ela não é só definitiva. Aqui ele está dizendo que ela é definitiva, né? Ele usa o termo definitivamente, não. A incapacidade definitiva tem que ser total, ou seja, para todas as atividades dele. Então a alternativa está errada, porque aqui há esperança dele retornar ao trabalho. E enquanto houver esperança dele retornar ao trabalho, ele permanece em auxílio e incapacidade temporária e não será aposentado por incapacidade permanente. Beleza? Então, meus amados, vamos ficando por aqui. Quero desejar a todos um grande abraço. Nos vemos na próxima e valeu!